Falando do transporte público, Rio Preto pode optar por um contrato emergencial ou por renovar com as atuais concessionárias. Os contratos vencem em novembro e o secretário de Trânsito já não vê tempo suficiente para abrir uma nova licitação, para que novas empresas se apresentem para prestar o serviço. Assista a reportagem. A alegação de que não há mais tempo hábil para a abertura de licitação que definiria a empresa para administrar o transporte público foi feita na última sessão da Câmara. Não tem hipótese da licitação hoje, até porque um processo licitatório não seria bom nem para o município fazer agora, em função da falta de dados, certo? Porque o sistema está com 50%. Essa quantidade de passageiros, 50%. Com certeza, nós poderíamos ter uma licitação deserta também, porque as empresas interessadas em participar, elas sempre vão verificar no edital a quantidade de passageiros e quilômetro rodado. Então a decisão de prorrogação ou não vai depender, primeiro, da resposta positiva das empresas, se elas aceitam a prorrogação, tá? Segundo, se não houver prorrogação, o caminho é emergencial. Terceiro, uma nova licitação. O secretário de Trânsito argumentou com os vereadores que a abertura do processo licitatório não seria bom no momento atual, em virtude da falta de dados. Ele disse que a pandemia fez o número de passageiros diminuir 60%. O transporte coletivo já foi responsável por 2,5 milhões de embarques diários. Atualmente, esse número não chega a 1,5 milhão. O contrato, ele previa esse equilíbrio econômico. Quando houve a pandemia e a diminuição de passageiros transportados, cai o subsídio que as empresas recebem, a título de subsídio. Por quê? O subsídio é pago sobre o passageiro pagante, aquele que passou e pagou, tá? E o restante da operação, o déficit da operação, ele é de responsabilidade do município. O déficit gerado neste ano, ele tem uma variação em torno de basicamente 1 milhão e pouco mês, dependendo da quantidade de passageiros transportados. A posição da Secretaria Municipal de Trânsito chega no momento em que o transporte público vem sendo duramente criticado pelos usuários. Fala que não pode, muito tumulto, ó. Olha quantas pessoas dentro desse ônibus, ó. Olha a muvuca, pode isso? Se fala que não pode por causa do Covid, lá atrás lotado. Então eu acho que eles teriam que ter mais um pouco de respeito, colocar mais ônibus, porque isso daqui não pode acontecer. O contrato, que termina em novembro, também vem sendo alvo de investigações por parte de uma comissão especial de inquérito instalada pela Câmara de Rio Preto em julho. Além da aglomeração ao longo do período mais crítico da pandemia, os vereadores responsáveis pela SEI alegam que a população está insatisfeita com os serviços prestados atualmente. Por exemplo, numa fase vermelha, tinha um decreto que não podia transportar pessoas em pé. E, infelizmente, vários ônibus estavam transgredindo aí, portanto, essa lei. Como renovar um contrato, sendo que tem pessoas que estão insatisfeitas com o transporte público? Então, é incoerência quanto a uma situação tão grave apresentada na pandemia e também a insatisfação de pessoas antes dessa pandemia começar. É sempre lotado mesmo, não tem um dia que você não vem aqui e não está lotado, é difícil mesmo. Parece que do terminal para dentro dos ônibus não tem pandemia, mas a gente está suscetível a isso, fazer o quê? Não tem outra opção. Não tem condições, sempre lotado, de bem meia hora precisamos de mais ônibus. Olha, essas duas últimas entrevistas aí refletem muito bem a realidade enfrentada por quem está aí no dia a dia. Porque eu não sei se você aí de casa, não sei os nossos amigos aqui que trabalham, eu não ando de ônibus aqui em São José do Rio Preto, né? Não preciso, né? Tenho o meu carro. Agora, e quem tem que utilizar? Como o rapaz falou, eu não tenho outra opção, tenho que ir desse jeito. E aí outra senhora, é sempre lotado. Eu sempre ouvi dizer, desde pequenininho, baixinho assim, era pequenininho assim, mostra aqui, Elias. Eu era desse tamanhozinho assim, era desse tamanhozinho, só tinha cabeça, era tamanho cabeça assim. Eu sempre ouvi dizer que cliente sempre tem razão.
E quem são os clientes nesse caso? São os usuários. Esse transporte não é de graça. Eles pagam, não é verdade? Tem, lógico, subsídio aí do governo municipal, as concessionárias, né, para ajudar, para o valor não ser tão alto, mas o serviço tem que ser eficiente, oferecer conforto, né? Tem que chegar num patamar ali que, por um preço bacana, que caiba no bolso, na realidade das pessoas que utilizam o serviço, e também que seja um serviço, né, que seja com eficiência, que tenha várias linhas, que as pessoas não precisem viajar em pé, que seja um número compatível com as linhas. É lógico, em alguns horários não tem como, né? A gente sabe da realidade aí de muitos municípios, mas o que a gente tem que fazer é brigar pelo povo que está utilizando, até porque não é um serviço gratuito, não é um favor, né? Então a gente vai continuar acompanhando, se forem as mesmas empresas que vão continuar prestando serviço, se tiver um contrato emergencial com outra ali, né? O serviço tem que ser bom, né? Tem que ser bom, tem que ser prestado com toda a eficiência, com conforto, porque o povo já está cansado, né? Já tem que trabalhar, tem uma jornada de trabalho de 8, 10, 12 horas por dia. E a gente tem que fazer um transporte público que seja agradável, que atraia usuários, que tire aquela pessoa do seu carro, que a pessoa fala, poxa, por que eu vou usar carro, gastar bastante gasolina e álcool, que está pela hora da morte? Eu vou de ônibus, serviço legal, não é verdade? Para desafogar esse trânsito maluco que é em São José do Rio Preto. Eu evito até ficar cruzando a cidade, porque é coisa louca. E aí, outro dia eu estava conversando com uma companheira de trabalho aqui, eu falei, quanto tempo você demora para ir até na sua casa? Ela mora lá do outro lado da cidade, São José do Rio Preto. Ela falou, é 1h30, quando não 2 horas, tem que pegar 2 ônibus. Então, poxa vida, gente, é difícil, né? Não é fácil, não. Eu entendo que é um transporte de massa, mas o serviço tem que ser prestado com toda eficiência para que o povo não sofra ainda mais. E todo mundo está pagando aí pelo serviço, né? Olha lá, até a senhora concordou comigo, você viu? A senhora concordou, fez assim. Então a gente vai ficar acompanhando esse processo aí para ver como é que fica para o Rio Pretense não sofrer, tá bom?